Boa tarde. Boa tarde. Na celebração de hoje, colocaremos as seguintes intenções: pelas almas de Joaquim Pereira Lacerda, no 7º dia, Ivone Bifulco Soares, 7º dia, e mais Augusto Cardoso Filho, Antônio José de Toledo, Maria José de Toledo, Benedita Hopfgartner, Jane Secon Cobra, Laerte Alberto Generali, Marcos Vinícius Peruzzi Soares, Rafik Shakur, Leonel Ribeiro de Souza, Luiz Aparecido Fulkerberger, Fausto Chaves Júnior, Emílio Parada Vaz, Alenina Rosária da Silva Guimarães, José Floriano Guimarães, Jorge Alves dos Santos, Avemar Ferreira Santos, Alice de Moraes, Avelino de Moraes, Rosa Gonçalves de Moraes, Guido Teter Filho, José Fernandes Moreira, Joel Soares Moreira, Antônio Carlos Soares Moreira, Santina Pimentel Pereira, Celso Pereira, Aderson Pereira, Miguel Aparecido Pereira, Juraci Pereira, Marcelo Kaiser Zuim Pereira, Jean-Louis Fretin, Mariusa de Oliveira Fretin, Giovanni Cardoso dos Santos, Calde dos Santos, Maria Beatriz Molinari, Eva Martins de Menezes, Cícero dos Santos, Walter de Almeida, Benedito de Almeida, Rafael Serra, Haroldo Lisboa, Neide Aparecida Sobreiro Lisboa, Rafaela Cordaro. E por todas as almas, pelas intenções de Aquiles e família, Francisco e família, Carlos Alberto Cavalcante e família, Elza Maria Cavalcante e família, Bárbara Carmela Celestina Tarja e família, Valmir da Silva, Maria Aparecida Santana Petralha. Em ação de graças a Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora dos Milagres, Santa Rita de Cássia e todos os santos. Sempre fitos no Senhor, pois Ele tira os meus pés das armadilhas. Voltai-vos para mim, tende piedade, e libertai-me das minhas aflições. Voltai-vos para mim, tende piedade, e libertai-me das minhas aflições. O homem que respeita o Senhor, Deus lhe ensina os caminhos a seguir. Será feliz e viverá na abundância, e os seus filhos herdarão a nova terra. Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, pois Ele tira os meus pés das armadilhas. Voltai-vos para mim, tende piedade, e libertai-me das minhas aflições. Voltai-vos para mim, tende piedade, e libertai-me das minhas aflições. Defendei a minha vida e libertai-me. Em vós confio, que eu não seja envergonhado, que a retidão e a inocência me protejam, pois em vós eu coloquei minha esperança. Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, pois Ele tira os meus pés das armadilhas. Voltai-vos para mim, tende piedade, e libertai-me das minhas aflições. Voltai-vos para mim, tende piedade, e libertai-me das minhas aflições. O Senhor se tornou íntimo aos que o temem,
e lhes dá a conhecer sua aliança. Aliviai meu coração de tanta angústia e libertai-me das minhas aflições. Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, pois Ele tira os meus pés das armadilhas. Voltai-vos para mim, tende piedade e libertai-me das minhas aflições. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, nosso caminho quaresmal se renova por esta celebração. Nós somos o povo santo que o Senhor Deus reuniu e com o qual realizou sua aliança, oferecendo-nos seus mandamentos e enviando-nos seu Filho para ser, de modo definitivo, o templo vivo e verdadeiro, onde nos encontramos com Deus e com Ele nos reconciliamos. Neste tempo santo da Quaresma, voltemo-nos para o Senhor que é justo e santo, e com humilde arrependimento, supliquemos a Ele sua misericórdia, fonte de purificação da Igreja, templo vivo de sua glória. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, fonte de toda a misericórdia e bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
O Senhor, nosso Deus, fiel às suas promessas, nos convoca para a observância de seus mandamentos, na certeza de que nossa felicidade depende da atenção à palavra. Escutemos. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima, nos céus, ou embaixo, na terra, ou do que existe nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestará culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas uso de misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contêm. Mas no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa algum que lhe pertença. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tens palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, tens palavras de vida eterna. É puro temor do Senhor
imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor, tens palavras de vida eterna, mais desejáveis do que ouro são eles, do que ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crer nele terá vida eterna. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja com vocês. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Jesus fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele.
Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Neste terceiro domingo da Quaresma, nós encontramos, por aquilo que o texto do Evangelho nos apresenta, dois grandes temas, não é? Na liturgia. Aliás, eles eram muito caros aos judeus religiosos, a lei de Deus e também o templo. E junto com estes dois temas vem mais um que também era muito querido aos judeus, a questão do sábado, o dia santificado para eles. De fato, a lei de Deus, Jesus mesmo vai assumir a sua divulgação. Tudo o que Jesus vai fazer na sua missão, ele vai realmente comprometer-se que a lei de Deus ela fosse ensinada integralmente, sem nenhuma manipulação. Aliás, uma das grandes brigas de Jesus com os mestres da lei no seu tempo era nesse sentido, neste aspecto, porque eles conheciam a lei, eles conheciam tudo o que as Escrituras diziam, e não é, quando transmitiam ao povo, eles não eram sinceros, mas falsos. Por quê? Porque eles manipulavam o que Deus na sua palavra dizia e ensinavam de acordo com os seus interesses. Por isso que Jesus pegava-se muito com eles e alertava o povo neste sentido. Jesus veio para cumprir a lei de Deus. Claramente ele várias vezes fala isso, atesta isso. Eu vim para dar cumprimento à lei. Ele veio na obediência ao Pai Celeste, e ele será obediente até o fim. Depois, não é, a questão do templo. O templo era a maior construção em Jerusalém, era uma construção imensa, tomava grande parte da cidade, chamava a atenção de todos, e a vida deles, ela transcorria, na sua grande maioria, em torno do templo. Jesus, justamente, nisso que o Evangelho nos diz, tinha ido ao templo num período em que havia muita gente, não tinha o lockdown, né? Então as pessoas podiam circular tranquilamente, não tinha nenhum vírus, então eles podiam, não é, andar para lá e para cá, não é, sem perigo nenhum. Então, não é, Jerusalém estava cheia de gente, era, não é, a festa da Páscoa, e não era um dia só,
eram vários dias, quase toda uma semana. Então vinha gente de todos os cantos, de todos os lados, como quando nós vamos à Aparecida, por ocasião da festa de Nossa Senhora, né? Que vem milhares e milhares, centenas e centenas de gente de todos os cantos, de todos os lados. E aí Jesus resolve, e como todo o povo fazia, ele também logo cedinho foi ao templo. E o que é que ele vai ver? Ele vai ver, não é, os comerciantes, não é, ali tomando conta das dependências do templo, das escadarias, dos pórticos ao redor, das entradas, fazendo tranquilamente, não é, suas vendas, e o povo todo participando. Aquilo deixa Jesus bravo, porque eles estavam profanando um lugar sagrado. Jesus vai ter uma atitude inédita. Jesus sempre era bom, tranquilo, calmo, sossegado, misericordioso, atencioso, não é? Acolhia a todos de uma bondade sem fim. Mas quando ele viu tudo aquilo, ele ficou fora de si. Ele passa a mão em cordas, faz um chicote e vai derrubando tudo. Derruba as bancas de comércio, derruba as moedas todas. Havia 3 tipos de moedas que circulavam, não é? Por isso haviam os cambistas. Eles tinham que trocar as moedas para que o povo pudesse fazer as suas compras. Então, por isso que, quando Jesus viu aquilo, que eles não estavam interessados em oração, e muito menos em louvar a Deus, em agradecer a Deus, em justamente buscar a sua graça, a sua presença, não é? Em se encontrar com o Senhor, mas sim em ter os seus lucros, os seus benefícios, seus interesses eram meramente materiais. Aí Jesus não se conteve e, não é, põe todos a correr, tira todo mundo dali, não é? Ele foi interpelado pelos sacerdotes do templo, pelas autoridades do templo. Como é que ele fazia aquilo? Quem que lhe havia dado esse poder? E aí ele fala, não é, de si mesmo, do templo que é o seu corpo, que eles vão querer destruir, condenando-o à morte na cruz. Porém, ao 3º dia, ele vai ressuscitar, ele ressurgirá. Então, não é? Jesus justamente deixa bem claro que o templo é local onde Deus se encontra com o seu povo e é um lugar sagrado. Mas Jesus mostra que Ele é o verdadeiro templo. É por meio dele que Deus quer agora reunir a todos. É através dele que justamente nós poderemos nos encontrar com o Senhor. E é por meio dele que Deus nos ouve e nos atende. Então, Ele é o templo, como nós também, uma vez batizados e renascidos em Cristo, nos tornamos o templo de Deus. Deus habita em nós muito mais do que o templo material. É claro que este templo
que é a casa do Senhor, e acolhe o povo de Deus, merece todo o respeito, todo o cuidado, toda a nossa preocupação. Mas, sobretudo, não é cada um de nós somos o verdadeiro templo onde Deus quer de fato habitar. E é isto o que Jesus justamente quis ensinar àqueles ali que estavam não só desrespeitando o templo, materialmente falando, mas desrespeitando uns aos outros, quando comercializavam as coisas que usavam justamente ali para oferecer a Deus os seus sacrifícios e as suas orações. Então Jesus ensina-nos na sua palavra e nos transmite claramente a sua palavra, deixa claro que agora não é mais o sábado, o dia do Senhor, mas é o domingo, porque foi no domingo que ele, o verdadeiro templo, ressuscitou, ressurgiu para a vida. Então, na sua ressurreição, nós todos também fomos constituídos os templos de Deus. Então, ele é o templo, e é por meio dele que Deus reúne e acolhe a todos os seus filhos e filhas. E ele, ressuscitado, nos convida também a com ele ressurgir no seguimento da sua palavra, mas sendo verdadeiramente fiéis a ela, não mudando esta palavra, não fazendo esta palavra do jeito que achamos seja melhor, mas sendo fiéis a ela, porque é a palavra que nos dá a vida, e é a palavra de Jesus que também nos garante a salvação para sempre. E somos nós todos, uma vez, não é, regenerados pelo sangue do Cristo na cruz e pelo poder da sua ressurreição gloriosa, somos nós hoje o templo vivo do Senhor. Então é em mim, é em você, é nele, é nela, é em cada pessoa humana que verdadeiramente Jesus quer morar, e é no seguimento da sua palavra que nós vamos ter a certeza de que de fato ele está conosco, ele está em nós, ele habita o nosso coração, habita a nossa alma, e ele faz em nós a sua presença, e assim nós somos os seus templos vivos, e podemos, pois, participar da glória de todo o povo ressuscitado no poder do Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, supliquemos a Deus Pai que fortaleça nossa fé
e aumente o desejo de vivermos no seu amor. Rezemos confiantes. Purificai-nos, Senhor, e dai-nos a vossa salvação. Purificai, Senhor, a vossa Igreja em São Paulo de todo comodismo e desânimo na missão. E dai-nos a vossa salvação. Purificai, Senhor, as estruturas públicas de toda a corrupção, intolerância e das práticas violentadas. Purificai-nos, Senhor, e dai-nos a vossa salvação. Purificai, Senhor, nossas comunidades da indiferença diante de quem sofre. Purificai-nos, Senhor, e dai-nos a vossa salvação. Purificai, Senhor, as famílias da divisão e da falta de diálogo. Purificai-nos, Senhor, e dai-nos a vossa salvação. Purificai, Senhor, as nossas pastorais de uma ação desprovida da mística do Evangelho. Purificai-nos, Senhor, e dai-nos a vossa salvação. Purificai, Senhor, as nossas mentes de toda malícia e duplicidade de coração. Purificai-nos, Senhor, e dai-nos a vossa salvação. E com a campanha da fraternidade ecumênica, rezemos também nós. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a graça, a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade, por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Compaixão tocados, compaixão do Deus vivente, sim, a Ele apresentemos nossa vida em sacrifício. A Ti, ó Deus, toda graça e louvor, hoje manifestas o Teu amor. A Ti, ó Deus, toda graça e louvor, hoje manifestas o Teu amor. Eis o culto agradável, consonante com a vida, vida que se faz vontade do eterno Pai de todos. A Ti, ó Deus,
toda graça e louvor. Hoje manifestas o teu amor. A ti, ó Deus, toda graça e louvor. Hoje manifestas o teu amor. Frente ao mundo não queremos em vivermos conformados, mas sejamos transformados no pensar e entendimento. A ti, ó Deus, toda graça e louvor. Hoje manifestas o teu amor. A ti, ó Deus, toda graça e louvor. Hoje manifestas o teu amor. Templos vivos que somos, onde Jesus verdadeiramente quer habitar. Vamos então, iluminados pela sua palavra, nossa lei, orar para que o nosso sacrifício seja mesmo aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício, que pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo o lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, ao pedir à samaritana que lhe desse de beber, Jesus lhe dava o dom de crer, e saciada sua sede de fé, lhe acrescentou o fogo do amor. Por esta não é esse. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo o lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituístes este tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas. Superamos o apego às coisas da terra e, enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso,
e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos eleitos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Paulo, nosso patrono na arquidiocese, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, que se encontra hoje em visita apostólica no Iraque. Nosso Bispo Odilo, nosso Bispo José, com os bispos, os presbíteros, os diáconos e com todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Fazemos a memória, no 7º dia, de Joaquim Pereira Lacerda. Memória no 7º dia, de Ivone Bifulco Soares. E memórias de todos os nossos entes queridos e familiares que morreram na vossa amizade e cujas intenções colocamos na Santa Missa. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E como Jesus mesmo nos ensinou, unidos e confiantes em oração com Ele, digamos: Pai nosso. Seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males e epidemias, ó Pai. Dai-nos hoje força na saúde e na vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres dos vírus do pecado e protegidos de todos os perigos da pandemia. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz de Jesus, que nos cura por inteiro, esteja sempre com vocês. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a graça. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
do templo do seu corpo. Ele falava do templo do seu corpo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo. Ele falava do templo do seu corpo. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo. Ele falava do templo do seu corpo. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis voltar à vida novamente. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Destruí esse templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo. Ele falava do templo do seu corpo. Completai minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Destruí esse templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo. Ele falava do templo do seu corpo. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo. Ele falava do templo do seu corpo. Oremos. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício que, pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por Cristo nosso Senhor. Vamos orar pelo nosso sínodo arquidiocesano. Divino Espírito Santo, vós sois a alma da Igreja e renovais a face da terra. Vinde em nosso auxílio na realização do primeiro sínodo arquidiocesano de São Paulo. Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade. Animai-nos com um vivo ardor missionário para o testemunho do Evangelho nesta cidade imensa.
seguindo o exemplo de Maria, mãe da Igreja, do apóstolo São Paulo, patrono de nossa arquidiocese, de São José de Anchieta, Santa Paulina, Santo Antônio de Santana Galvão, dos bem-aventurados Padre Mariano e Madre Assunta, e dos santos padroeiros de nossas comunidades, sejamos também nós, ardorosos discípulos missionários de Jesus Cristo, para que nele todos tenham vida em abundância. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Amém. O Senhor esteja com vocês. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com o Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida. Vamos agora na paz, e que o Cristo Jesus, o templo vivo onde Deus mora e também mora em cada um de nós, nos acompanhe sempre. Todos vocês venham todos, reunidos num só coração, de mão dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mão dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz.